Olá, pisciano, pisciana que chegou até aqui. Nós somos o Cigana Bacana e essa é a previsão para quem tem o Sol, o Ascendente ou a Lua em Peixes. Previsão para o mês de setembro. Então vamos ver aqui. Oba, já saíram duas cartas aqui interessantes. A carta do coração, a carta do chicote. Qual é a luta que vocês estão travando aí nesse momento, né? Existe algum tipo de conflito? Existe algum tipo de confusão, né? O que mais que nós temos aqui? A carta do cigano. Então para muitos piscianos vai haver uma necessidade de escolher entre o que é razão e o que é emoção. E a carta que sai aqui é a carta do trabalho, a carta dos livros, é a carta do autoconhecimento. Então, em que campo da sua vida será que você vai precisar escolher entre razão e emoção? Qual será o campo? Será no trabalho isso? Né? Então, assim, para o mês de setembro, há uma necessidade aí do pisciano se situar, né? Tá confuso, tá confusa entre as questões de razão e emoção, tá? Então, é bom equilibrar tudo isso. Se autoconhecer, o autoconhecimento é excelente para você saber o que está te dividindo, o que está te colocando nessa situação delicada de divisão, né? de conflito. Por que você está conflitado entre escolher entre razão e emoção? Por que não dá para equilibrar as duas coisas? Então aqui trata muito dessa necessidade de equilibrar razão e emoção, tá? Então, aqui o primeiro ponto que aparece para peixes é a história de razão e emoção. Qual é a escolha que você tem que fazer ou precisa realmente fazer uma escolha? Vamos ver aqui. Aqui fala de sabedoria, aqui fala de algum tipo de perigo. Repara que são duas cartas enroscadas, né? Então, pode ser que agora no mês de setembro haja qualquer tipo de enrosco para peixes, para os piscianos ou para quem tem a lua e o ascendente em peixes, tá? Para alguns aqui, virou, mas não caiu, gente. Para alguns aqui, alguma situação de perigo em relação a trabalho, tá? E aí, esse conflito entre razão e emoção é a gente pensar o seguinte: a gente pode ser uma pessoa leal, a gente pode ser uma pessoa correta, mas a gente não pode esperar isso de todas as pessoas, especialmente em ambiente de trabalho, onde há muita competição, né? A carta do chicote ali para mim também sugere competições. Então você tem que tomar cuidado para não deixar de usar as suas duas asas, a razão e a emoção, né? E dosar isso muito bem. A carta do livro, ela me diz o seguinte: muitas das vezes você tem que ficar quieto. Não fique falando dos seus projetos para ninguém. Há pessoas perigosas que vão aproveitar a tua ideia e não vão te dar os créditos, tá? Em trabalho. Então fique atento que é um mês propício a isso, certo? Use cautela, né? Eu sempre digo isso. A carta da serpente é uma carta que fala de jogo de cintura, né? Tenha jogo de cintura, saiba transitar no teu trabalho. E isso vai te trazer prosperidade, tá? Só assim, os ciganos me falam aqui para você tomar um pouco de cuidado, porque, de novo, a história de você usar emoção e razão, dessa necessidade de você aprender a lidar com isso, para você não ficar com a guarda muito aberta, tá? Para que uma situação que pareça interessante possa não ser. Então você toma bastante cuidado aqui nessa questão de ambiente de trabalho, tá? Bastante cuidado, mesmo de verdade, tá? Alguns piscianos aqui vão precisar lidar com algum tipo de problema de saúde, mas vão encontrar aqui o médico, o terapeuta, o fisioterapeuta, alguém da área, o psicólogo, alguém da área, ou a psicóloga, né? Enfim, a figura do profissional de psicologia, a figura do profissional médico, enfim.
sem a gente determinar se é um médico ou uma médica, uma psicóloga ou um psicólogo, um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta, né? Sem questão do gênero aqui, mas vai encontrar alguém de uma equipe que vai conseguir resolver esse imbróglio aqui. Me parece uma doença crônica, mas que tem um controle e você pode harmonizar tudo isso agora no mês de setembro, né? Levar um pouco a sério os seus problemas de saúde, para que o mês de setembro seja um bom mês para você, tá bom? Voltando ao assunto lá do trabalho, você vai ter que lidar com essas pessoas que não são muito leais, que não são muito sinceras, mas você vai ter que lidar com isso com uma certa calma, né? Então, a carta da cobra, ela te traz a própria questão do perigo, mas ela também te traz esse conselho de jogo de cintura, né? Não deixe nada te abalar, você tenha jogo de cintura para lidar com essa situação, tá bom? Mesmo que as coisas não te agradem muito, você não fala nada, certo? E faça como a cobra não tem ouvido, né? Mas ela fica andando e sentindo as vibrações do terreno por onde ela passa. Então, esse comportamento também de perceber mais do que falar ou do que escutar também é bem interessante, porque às vezes as palavras são vãs, as pessoas falam coisas que não fazem, que não cumprem, que não pensam, né? Ou que não são a correspondência da realidade. Então, você, para fazer qualquer tipo de análise, especialmente se você está num ambiente de trabalho ou de negócios, com algum sócio, alguma questão, né? Mesmo que você trabalhe por conta própria, é um mês de uma observação maior. É sentir o terreno onde você está pisando, tá? Para muitos aqui é essa coisa de sentir o terreno para poder avançar, para poder prosperar, certo? Então, o próprio risco de conflito, de confusão que tem aqui, que é trazido pelo Scott, dessa coisa de razão e emoção, tenta silenciar isso. Isso você precisa silenciar em você. Olha aqui a carta do autoconhecimento, certo? O que mais que nós temos aqui para peixes? Peixes, quem tem ascendente ou lua em peixes, vamos ver que carta é essa. A carta das finalizações, a carta da vitória, né? Então, peixes fala, essa carta aqui, ela trata de coisas de finalizações de karma. Para muitos, vem aí uma finalização ou uma encruzilhada em termos de trabalho. Essa encruzilhada pode ser usar a razão e a emoção, né? Daí a necessidade de sentir o ambiente para você poder se desenvolver ali dentro. Então, vem aí vitória, né? Vitória para o pisciano, mas é uma vitória que antes de ser vitória vai colocá-lo numa situação de escolha. Alguns piscianos estão se sentindo assim, não sabem o que escolher em termos de trabalho, né? Que caminhos tomar, que rumos vai tomar, né? O coração desse pisciano, a parte emocional está muito confusa em relação a isso. O que é melhor nesse momento? Qual é a melhor atitude? Então, a gente já está vendo aqui que a melhor atitude é sentir o ambiente, fazer como a cobra que não tem ouvidos e ela vai percebendo o ambiente pelas vibrações. Caíram duas cartas aqui. A primeira foi essa e a segunda foi essa. É necessário entender ou buscar a tua paz interior, tá? Os teus caminhos estão abertos. Para alguns vai haver uma necessidade de escolher seguir em frente, né? Deixar para trás aquilo que já estava programado e trilhar um novo rumo, né? E aqui, né, fala que o teu rumo é a prosperidade, né? Então, em direção a que você tem que caminhar? Aquilo que seja próspero para você, aquilo que seja bom, aquilo que seja interessante, né? E aí, de novo, esse conflito entre razão e emoção é capaz de te dar algum tipo de
desconforto, enfim, de não saber direito por onde prosseguir. Embora para você os caminhos estejam abertos, né? A carta dos caminhos, ela é sempre uma carta boa. Para alguns aqui, pode ser a necessidade de escolher entre dois grupos diferentes de trabalho. Às vezes, na mesma empresa, dois setores diferentes, dois lugares onde você é bem-vindo e bem-vinda e procurar uma oportunidade melhor. Aqui uma carta extra, ó, a espiritualidade. Então, você vai ter sucesso, você não precisa temer, tá? Seja que tipo de escolha que você faça, você não precisa temer, mas a escolha precisa ser feita dentro dessas condições aqui. Em segredo, você com você mesmo, se harmonizando, se conhecendo bem, sabendo em que você se adapta e em que não se adapta, tá? Opa, ih, caramba, caíram muitas cartas aqui, nem sei se eu vou conseguir ler isso, mas a gente pode tentar. Aqui fala de comunicação, aqui fala de sucesso, né? Aqui fala de estratégia, aqui fala de criatividade, aqui fala de pequenos obstáculos, ou seja, usar a criatividade para pequenos obstáculos, e aqui fala de uma mudança radical. Além disso, tem duas cartas bem interessantes aqui, a carta do Sol e da âncora. Essa mudança radical vai te levar a um sucesso mais permanente, algo que tem a ver com a tua parte, assim, a raposa, vamos colocar mais fácil aqui, saíram 2 jogos para peixe, a gente vai ter que ler, né? A raposa trata de estratégias, de astúcia, né? E de, assim, quando ela está do lado da criança, eu entendo isso como, assim, a pessoa que tem aquela aparência se faz de boba para viver, sabe? E aqui é bem uma orientação para o pisciano, aquele pisciano que vai ter que ficar sentindo o ambiente, ele fica na dele, ele se faz de bobo, né? Não é algo para você mostrar de imediato. Justamente aqui a carta da modificação está dizendo que vai haver uma modificação natural, vai haver um fim de um ciclo, uma renovação aqui que não pode não ser confortável, mas é uma renovação que resolve teus problemas de dinheiro. Então é possível que você seja chamado para um setor que você não domina, fazer uma tarefa que você não sabe para ter um aumento de cargo, né? Ou ainda, é possível que algum cliente solicite um serviço que, embora esteja na sua área, você nunca fez. E aí você precisa desenvolver uma estratégia para oferecer isso, mas não fuja da área. Você apenas está sendo tirado da zona de conforto, que é para poder ter um ganho mais compatível com a tua capacidade, com o seu trabalho, certo? A espiritualidade vai se comunicar com você. É tempo de ter fé. Fé na espiritualidade e fé em você mesmo ou você mesma, enquanto pessoa que vai liberar esse seu brilho. Mas isso há uma hora certa de você liberar a sua exuberância. Em setembro, me parece que você vai aqui desenvolver esse tipo de capacidade, tá? Não é ainda em setembro que você libera teu brilho todo, mas vai haver aqui uma mudança muito significativa. Algum tipo de coisa que está desconhecida, ela vai vir à tona. Então, talvez em setembro, né, muito provavelmente os ciganos me dizem aqui, é que aquele teu brilho que estava muito ofuscado, você estava muito guardadinho ali, você vai pôr isso para fora. Vai haver uma transformação nessa questão de você se colocar. Ou a decisão de fazer isso, e aí, obviamente, estabelecer uma estratégia para que isso seja feito sem nenhum tipo de dano para você ou para as demais pessoas, né? Mas vai haver uma necessidade de você marcar o seu território. Então, deixar esse brilho sair. Então, aqui fala de alguma coisa que, por enquanto, você tem que se fazer de bobo, disfarçar um pouco e tal, mas você já começa agora em setembro com um projeto de vou brilhar, né? Então, você vai construindo passo a passo aqui, ó, a carta do caminho, a carta da escolha que você vai ter que fazer. Muita gente aqui não está acostumado ou não gosta de aparecer,
Mas o aparecer, em alguns casos, é necessário para que as pessoas conheçam as tuas capacidades. Né? Quem fica muito quieto, quem se esconde, ninguém conhece, ninguém está te pesquisando. As pessoas só vão te conhecer se você se exibir de alguma maneira. Tá? Então aqui, esse conselho para peixes, ele veio totalmente voltado para as questões de trabalho. Tá? Veio totalmente voltado para isso. Alguns piscianos aqui vão ter uns pequenos problemas para resolver em relação à criança, tá? Mas a espiritualidade fala que essa criança está precisando de um caminho espiritual, ou seja, de uma religião, de uma evangelização, o que for, para que essa criança também libere os seus potenciais, certo? Criatividade é fundamental nesse mês de setembro para os piscianos e para quem tem o sol, a lua ou ascendente em peixes, tá? Criatividade é fundamental até para essa mudança aqui que vai acontecer, para esse fim de ciclo, início de outro ciclo que vai te trazer maior estabilidade, certo? E é isso. Se você precisar de uma leitura um pouco mais individualizada, porque essa aqui falou de muitos detalhes, faz contato aí com o nosso número que está no WhatsApp, tá? A gente tem aí forma, você pode fazer algum tipo de pergunta também, tem os valores aí super acessíveis. É só fazer contato com a gente. No mais, eu peço encarecidamente, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, manda esse vídeo para alguém e a gente deseja uma boa sorte para o próximo mês.